Olá! Com a mudança que o Ministério da Saúde fez na divulgação nos dados sobre casos e mortes confirmadas da Covid-19, parlamentares tomaram algumas medidas para garantir acesso a esses dados. A comissão mista que acompanha os casos e também as ações de combate ao coronavírus já pediu ao Ministério que envie diariamente dados consolidados sobre tudo que for referente ao coronavírus. E a relatora nessa comissão mista é a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina. É com ela que eu converso nesta edição do Palavra Aberta. Bem-vinda, deputada Carmen Zanotto. Olá, Regina. Olá a todos que estão nos acompanhando. Deputada, eu queria que a senhora falasse, o ministro da Saúde já esteve na comissão, queria saber as negociações, se realmente eles vão manter esse acesso que vinha sendo oferecido, aberto a todos, sobre os dados da Covid. Exatamente, Regina. O que aconteceu, nesses últimos dias que o país como um todo acompanhou? Uma certa insegurança com relação à veracidade e à transparência dos dados que estavam sendo apresentados, até porque, por parte de algumas pessoas importantes no país, chegaram a relatar de que os secretários de Estado, os secretários municipais estavam hiperinflando, ou seja, colocando e registrando casos a mais na lógica de buscar receber mais recursos do Ministério da Saúde. O ministro Pazuello explicou com toda clareza e buscou trazer a transparência da nova forma de apresentação do mapa dos casos que são divulgados no país do Covid, esclarecendo que não serão no dia anunciados casos que os pacientes foram a óbito em dias anteriores e que não tinham exame de laboratório. Serão anunciados só os óbitos do dia com confirmação diagnóstica de Covid. Com isso, nós teremos que acompanhar de duas formas essas planilhas, as planilhas dos óbitos do dia confirmado e dos casos que não tinham entrado ainda nos dados, que eles vão registrar no dia do óbito e não no dia do resultado do exame. Foi uma situação muito complexa para o país como um todo e até para a imagem do Brasil fora do Brasil, mas com os esclarecimentos do ministro, com os trabalhos da nossa comissão externa, a gente acredita que a gente vai conseguir superar também essa dificuldade que no meio dessa complexa situação de uma pandemia a gente enfrentou nos últimos dias. Só para ficar claro, seria bom a senhora explicar em que é prejudicial não ter acesso total a esses dados. Os dados, eles são fundamentais porque é a partir dos dados que a gente tem o acompanhamento da situação de cada cidade, de cada estado, o acompanhamento das situações que estão ficando mais complexas e também daqueles municípios e estados que a complexidade já está diminuindo, ou seja, o acompanhamento da curva propriamente dita, como todos até agora já ouviram falar e acompanham isso. A transparência dos dados ela é fundamental para o planejamento, para a execução das ações e para a mudança de rota, se for necessário, conforme cada município, repito, cada estado. A situação da saúde ela é tripartite, Regina. Então, os municípios recebem a informação das unidades hospitalares, dos serviços de saúde do seu território, comunicam o Estado, que consolida os dados do Estado e encaminha para o Ministério da Saúde. Essa lógica tripartite que quebrou durante alguns dias, em função muito mais por falhas de comunicação, eu acredito, e daí gerou toda essa insegurança. Agora, a transparência nos dados, ela se faz necessária e a gente deve ter, sim, toda a transparência possível com relação a esta pandemia. Agora, o presidente da comissão externa já tinha reclamado que a comissão enviou vários requerimentos, pedidos de informação ao Ministério da Saúde que não estava recebendo as respostas. O ministro falou também sobre isso? O ministro falou sobre as ações como um todo que o Ministério da Saúde vem desenvolvendo, foi uma reunião curta, para nós que estamos acostumados aqui nas nossas reuniões temáticas, até em função da demanda do conjunto de parlamentares, nós já formalizamos o convite para ele retornar à nossa comissão para a gente dar continuidade na pauta, não só na pauta do enfrentamento ao Covid, mas nessa importante pauta da saúde, porque nesse momento, Regina, muitos pacientes que faziam tratamento de rotina
do câncer, a quimioterapia, a radioterapia e outras patologias não estão indo para os serviços de saúde. E isso também nos preocupa, porque a situação poderá se agravar de cada um desses pacientes com ausência ou a interrupção do seu tratamento. A senhora também tem um projeto que trata dessa transparência de dados, exige essa transparência de dados. Eu queria que a senhora explicasse para a gente como é que está a tramitação aqui na Câmara. Exatamente, é o PL 1622, eu apresentei ainda no comecinho do mês de abril, esse PL, projeto de lei, já tem apensados outras 12 iniciativas parlamentares, que vão desde a obrigatoriedade de compartilhamento dos dados, a divulgação com transparência dos dados de casos confirmados, tratados, número de óbitos, assim como dos recursos que chegam em cada um dos municípios por parte do Ministério da Saúde ou por parte das Secretarias de Estado da Saúde, as aquisições de produtos e insumos estratégicos para o enfrentamento dessa pandemia. Eu acredito que o texto final desse conjunto de projetos de lei será bem denso, bem completo, para que a gente possa contemplar todas as iniciativas parlamentares. Eu não sei ainda quem está sendo designado como relator, mas com certeza isso vai fortalecer a importância da informação de todas as ações que são executadas frente a esta pandemia. Ele já vai para o plenário, então? A urgência já foi votada, agora vamos ver quando que o nosso presidente vai pautar. Uma última pergunta, deputada, é sobre o consórcio de veículos de imprensa que decidiu fazer esse levantamento também para divulgar os dados da Covid. Não vai ser conflitante ter dois tipos de veiculação de dados? Olha, eu acredito que sim. Pessoalmente, eu acredito que sim. Por outro lado, o acompanhamento paralelo dos dados vai permitir mais segurança para os veículos de comunicação, que gerou essa desconfiança, que nós precisamos eliminá-la, caso contrário, a gente vai sempre estar duvidando dos números que estão sendo apresentados. Isso não é bom, em especial numa pandemia. Por outro lado, quando houver divergência de números, também a gente vai ter problemas. Então, a gente precisa mesmo consolidar todos os dados que chegam dos estados, junto com o Ministério da Saúde. Tem outras iniciativas, além dos consórcios dos veículos de comunicação, que é a iniciativa do Colegiado de Secretários de Estado da Saúde, que, a partir do último domingo, começaram também a consolidar os dados dos estados e apresentar como número de casos curados, casos confirmados e número de óbitos. Certo. Deputada Carmen Zanotto, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui sobre os trabalhos da Comissão Externa do Coronavírus. Obrigada, Regina. Forte abraço a todos. Eu agradeço também a você que acompanha Palavra Aberta pela rádio e pela TV Câmara. Até a próxima.